Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Começamos mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor, aqui pela sua Mundi TV, canal 10 da VerTV. Inclusive a TV mais bem localizada de toda a grade, viu? Porque se você acompanhar direitinho, no canal 8 está a Inter TV, no canal 9 a Rede TV, no canal 10 está lá logo a Mundi TV. Então, por isso, eu já começo a agradecer aí o carinho de cada um de vocês pelo fato de estar na sua casa, estar aí acompanhando, a gente está junto nesse programa. No canal 11, nós temos aí o SBT e no canal 12 a Record. Quer dizer, você zapeando, você vai sempre encontrar a gente aqui. Então você que é empresário, você que tem um seu negócio, enfim, e quer estar investindo, quer colocar ele numa posição estratégica na televisão, então venha nos visitar e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor, a gente procura trazer sempre pessoas escolhidas a dedo, para que nós possamos montar esse cenário tão importante, esse cenário onde o empreendedor está inserido. Trazemos aqui empreendedores de sucesso, trazemos aqui todas as pessoas para que a gente consiga montar esse verdadeiro quebra-cabeça. É um mundo extremamente curioso, dinâmico, e nós temos que estar muito atentos ao que está acontecendo, tanto falando de economia, de cultura, essa mudança social tão grande que está acontecendo no país e na nossa região. Hoje aqui no programa eu fiz questão de estar convidando um grande amigo, uma pessoa que ele é conhecedor da nossa região, um estudioso também. Hoje ele é mestre em economia, daqui a pouco vai ser doutor em economia, né? Ranulfo Vidigal, ele que já foi prefeito de São João da Barra, já foi secretário de Fazenda em Campos, foi secretário de Fazenda de São João da Barra também, uma pessoa muito antenada com a economia, enfim, com essas mudanças tão grandes que está acontecendo aqui na nossa região. Hoje nós vamos tratar exatamente desse assunto. E você vai poder, através desse programa, entender essa mudança toda que está acontecendo. Vamos falar um pouquinho de royalties também, que as pessoas geram muita curiosidade, informação por um lado, desinformação por outro lado. Vamos entender o que está acontecendo no mundo, no nosso estado e também na nossa região, tá bom? Então continue ligado com a gente aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Um programa extremamente segmentado, onde nós falamos desse tema com uma abordagem simples, porém muito técnica, e a gente procura trazer sempre pessoas que têm muito conteúdo e sabem muito bem aquilo que vai falar. Ranulfo Vidigal, prazer muito grande ter você aqui no programa, um programa que você faz parte dele, viu? Obrigado. Estou aqui à disposição. Ranulfo, eu quero começar o programa perguntando para você, como é que a gente hoje, Campos, está inserido nesse cenário econômico mundial? Campos está inserido, de fato, nesse cenário ou não está? Como é que está a nossa região dentro desse cenário que movimenta muito rápido, tudo muito dinâmico? Bom, vamos dividir aí a sua pergunta em algumas etapas. Em primeiro lugar, entender como é que o mundo se movimenta. Quem são, assim, as grandes nações que movimentam a economia a nível planetário? E quais são as grandes crises que nós estamos vivendo hoje? Em primeiro lugar, não podemos deixar de esquecer os Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinhos têm 25% da demanda por energia, bens e serviços no mundo. Então, é uma economia extremamente dinâmica, uma economia que tem alta tecnologia, ali estão as melhores universidades do planeta, ali tem uma mão de obra altamente qualificada e um mercado que demanda absolutamente tudo. Depois, nós temos a União Europeia. A União Europeia, que hoje vive uma crise de baixo crescimento, uma crise estrutural. E depois nós temos o Japão. Estados Unidos, União Europeia e Japão representam, no conjunto, 60% da riqueza do planeta. Bom, mas aí tem um dado novo, tem um elemento novo
chegando de 10, 20 anos para cá. É a Ásia. A Ásia hoje é a grande produtora de matérias-primas, principalmente de matérias industriais, de bens industriais, né? É só você ver aí, andemos aqui pertinho, você vai ver que o produto chinês chegou em qualquer lugar. Né? Você tem produto chinês baratíssimo. Portanto, a Ásia é um grande player, é um grande jogador nesse esquema mundial. E acaba gerando até uma concorrência muito forte. Desleal até. No Brasil. É verdade. A Índia, outro player muito importante. Portanto, além dos 60% que eu falei há pouco, Estados Unidos, União Europeia e Japão, 2 novos agentes estão no processo. A China, como máquina do mundo, e a Índia, como provedora de serviços de tecnologia para o mundo. E aí depois nós temos mais 2 grandes players. A Rússia, na parte de energia. A Rússia hoje tem uma grande oferta de gás, é quem supre o gás da Europa. E o Brasil. O Brasil hoje é o maior exportador de alimentos do mundo, né? Aqui no terceiro mundo. No primeiro mundo são os Estados Unidos. Então esse é o jogo. De 2008 para cá, nós estamos vivendo 3 crises conjuntas. Uma primeira crise de cunho financeira. Por que de cunho financeira? Porque a riqueza real se descolou da riqueza financeira. Então você tem a produção de bens e serviços indo numa direção e a produção de riqueza financeira, dinheiro, muito acima da produção de bens reais. E aí explodiu a crise americana, onde vários bancos praticamente foram quase à falência. E aí o dinheiro público salvou esses bancos. Essa é a primeira questão. Associado a isso veio a crise social, o desemprego. Uma parcela expressiva dos jovens europeus, principalmente gregos e espanhóis, portugueses, vive alto desemprego. Você tem aí taxas de 50% de desemprego para esse pessoal na Europa. Portanto, uma crise financeira desembocou numa crise social na Europa. E também, junto a isso, uma crise ambiental. Agora, Arnolfo, vou te interromper. Essa crise, ela é movimentada por conta de alguma mudança que está acontecendo a nível planetário? Principalmente a ambiental. E a ambiental é a função de quê? De que os recursos naturais hoje não suportam a pressão. Você hoje está consumindo muito cobre, muito níquel, muito petróleo, né? Isso tudo está chegando a nível de exaustão. Quer dizer, a natureza agora cobrando a sua taxa. A taxa, a conta, né? Cobrando a conta. Então essas 3 crises hoje, elas acabam sendo um denominador comum e uma divisão na relação internacional. E o Brasil está inserido. Por que o Brasil está inserido? Porque o Brasil é um grande produtor de petróleo, principalmente agora com a camada pré-sal que começou a ser explorada e tendo grande produção. Pra você ter noção, hoje 20% da produção brasileira já é o do pré-sal, no petróleo. Então o Brasil vai ser um grande player na questão do petróleo. Já é um grande player na questão alimentícia e vai ser também um grande ofertante de mão de obra qualificada e semi-qualificada. Então esse é o desenho que nos insere no mundo. Um mundo onde o que mais se reclama hoje, o grande debate no mundo hoje é a questão da desigualdade. Um livro recente de um grande pesquisador francês mostrou que até 1930 você tinha alta desigualdade. Entre 1930 e 1980 a desigualdade na renda entre as pessoas, na renda entre os países caiu, e depois de 80 até agora voltou a subir aceleradamente, de modo tal que tem uma parcela expressiva de riquíssimos no mundo e uma parcela expressiva de pobres no mundo. Isso, evidentemente, reduz o potencial do mercado mundial, porque pessoas muito pobres não consomem, pessoas muito ricas acabam colocando seu dinheiro só no mercado financeiro, e aí é um deslocamento entre a riqueza real e a riqueza financeira. Então o mundo hoje vive a tentativa de mudança dessas 3 crises, de superação dessas 3 crises, e o Brasil não pode estar fora desse debate. Quer dizer, naturalmente, por conta desse distanciamento,
existe uma dependência muito grande dessas pessoas por conta dos governos, né? Eu me refiro aí às questões da ajuda social mesmo, né? Isso. A Bolsa Família, exatamente. o aumento do Bolsa Família cada vez aumentando mais. E aí entra o Brasil. De 1988 para cá, a partir da Constituição, da nova Constituição, houve um pacto político no Brasil de redistribuição de renda. Está muito claro isso. Né? Hoje você tem 22% do PIB brasileiro associado à transferência de renda. Bolsa Família, a questão. Você acha que é a transferência ou dependência, aumento da dependência? Eu diria que isso precisa ser superado, né, para uma capacidade das pessoas que hoje estão só na transferência e na dependência venham a se tornar autônomas. Isto é um processo. Isto é um processo que envolve capacitação, que envolve capacidade de empreender, né, capacidade de saber e capacidade de agir. Um pouco daquilo que você, de uma maneira muito correta, se preocupa aqui nesse programa. Agora, Ranulfo, no Brasil, se fala muito que nós vivemos um ambiente extremamente hostil ao crescimento do empreendedorismo. Por outro lado, nós temos aí grandes empreendedores se destacando no mercado. Eu acredito que por conta da carga tributária confusa e pesada também, é muito grande. Você citou aí outro fator importantíssimo, a questão da mão de obra. Por um lado, a mão de obra qualificada, muito qualificada, né, que acaba não ficando aqui, acaba o mercado disputando muito essa mão de obra. A grande massa não tem a devida qualificação, automaticamente a renda é menor, né? Então, a desinformação é muito grande, é muito confusa a questão das informações. Tudo bem que a internet acaba promovendo um nível de informação grande, quer dizer, acaba servindo as pessoas de diversas informações, porém as informações muito espalhadas, né? Então, você agrupar essas informações é muito difícil, leva um tempo muito grande. Então, o Brasil, ele é um Brasil, um país, acaba sendo difícil a manutenção do empreendedorismo. Como é que você vê um país que precisa que o empreendedorismo cresça, mas com leis tão confusas e que acaba taxando mais o crescimento da empresa? Você vê, isso é absurdo, né? Quer dizer, a empresa, se ela pensa em crescer, vem lá e os impostos acabam taxando ela. Quer dizer, ele acaba mantendo ali um nível pequeno de crescimento das empresas. Você está colocando uma questão muito importante. Há uma pesquisa chamada Doing Business, que é feita anualmente. E o Brasil tem aparecido muito mal na fita, muito mal na foto, em alguns aspectos. Primeiro aspecto, você para abrir uma empresa no Brasil ou fechar uma empresa leva muito tempo. Muito tempo. Muita burocracia. E caro. E caro. 2, a carga de impostos, principalmente sobre a classe mais baixa, é muito alta. E também sobre o pequeno empreendedor. E o terceiro ponto é que uma economia de baixo crescimento, como nós estamos vivendo atualmente, é uma economia que não fortalece a presença do pequeno. Porque, na verdade, o pequeno ele precisa de uma economia próspera para que ele possa apostar. Porque o empreendedor não é nada mais do que alguém que aposta no futuro. É verdade. Coloca as suas pequenas poupanças, abre um pequeno negócio, mas se a economia fica patinando, ele acaba não crescendo. Então, isto é um sinal de que nós temos que, em algum momento, virar esse jogo, ter regras mais claras e mais simplificadas e ter uma tributação muito mais simplificada e objetiva para que as pessoas possam empreender. Nesse particular, eu estou completamente a favor do que você está colocando. Agora, Ranulfo, a gente vai daqui a pouquinho para o segundo bloco e no segundo bloco eu quero te fazer algumas perguntas com relação às eleições que a gente está avistando aí, né, eleição para o governo federal, enfim, muitas propostas vão ser colocadas na mesa. Aliás, eu acho que essas propostas são colocadas na mesa a cada 4 anos, é a questão dos tributos, e a gente não vê sair do papel. O que está havendo de novo, nós vamos discutir no próximo bloco, é que o nível digamos assim, exigência do brasileiro em relação às políticas públicas vai ficar cada vez mais intensa. Pois é, eu vou lhe perguntar se é esclarecimento também, se há esse esclarecimento por parte dos cobradores, que na verdade é o povo, ou deveria ser. E quem paga a conta. Quem paga a conta.
tá bom? Nós vamos rapidamente aos comerciais, continue ligado aqui com a gente, que aqui no programa nós vamos discutir hoje esse cenário tão importante que é fundamental para você, empreendedor, você que está buscando aí conquistar o mercado, sem dúvida nenhuma. É importante você saber onde você está inserido, porque investir um capital, ele é muito caro. Hoje você não encontra com facilidade dinheiro para o pequeno empreendedor. Encontra para o grande, né, Ranulfo? Sobrando, mas para o pequeno é muito difícil. Então, continue ligado com a gente, vamos e voltamos rapidamente depois dos comerciais. A vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos e instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. Do empreendedor. Bom, voltamos agora com o seu programa Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje trazendo aqui um grande amigo, uma pessoa extremamente antenada naquilo que se refere à economia, essa mudança tão grande que o país, a região e Campos também está passando. Daqui a pouquinho nós vamos falar especificamente sobre a questão dos royalties. Continue ligado com a gente. Hoje aqui com o Ranulfo Vidigal, ele que é mestre em economia. Ranulfo, no primeiro bloco você colocou de uma maneira muito clara esses potenciais, essas potências, na verdade, como Estados Unidos, Europa, Ásia, o Brasil também inserido nessa disputa aí. A China é a sua atenção. A China também. Agora, o Brasil, ele disputa em que nível com essas potências, hein? Vamos fazer um esclarecimento interessante. Nós somos, o Brasil, 2,5% da população do mundo, mas somos apenas 1% das exportações. Ou seja, podíamos estar um pouco melhor. E que tipo de exportações, que tipo de bens e serviços nós produzimos para o mundo? São bens de baixo valor agregado. São matérias-primas alimentares, petróleo, minério de ferro.
Então, toda vez que o ciclo industrial se expande, a gente fica para trás, porque a gente agrega pouco valor. Isso tem uma profunda implicação, né? Ou seja, a nossa economia, enquanto não romper esta dependência de só exportar produtos de baixo valor agregado, dificilmente vai gerar grandes empregos, bons empregos, empregos que pagam bem. Porque os empregos que pagam bem são empregos de alto valor agregado, são empregos de pessoas de alta escolarização. E qual é o nível de escolarização do brasileiro comum? Pra você ter noção, na idade produtiva, enquanto na Coreia 50% das pessoas têm terceiro grau, portanto nível universitário, no Brasil só 12%. Então, nós temos essas deficiências. Exportamos produtos de baixo valor agregado e ainda temos uma mão de obra que precisa se qualificar. Este é um problema para nós na comparação com a China, por exemplo. A China, ela investe pesadamente em engenheiros. Nós temos poucos engenheiros para as grandes oportunidades que estão chegando e o desemprego estrutural hoje é exatamente nesse segmento. Sobra gente em certos setores e falta gente nos setores dinâmicos. Agora, você acredita e você observa, tem pelo menos observado, que existe alguma política pública voltada para poder mudar esse cenário que a gente está vivendo? Com certeza. Porque esse ano é um ano eleitoral. Há um processo acelerado de inclusão no terceiro grau, capacitação, programas como o Pronatec, a interiorização das universidades. Nesse particular, nos últimos 10 anos, os governos progressistas têm investido bastante nesse segmento e nós não podemos negar. Hoje nós estamos vivendo 2014, um ano marcadamente de duas visões de mundo disputando a eleição em 2014. Uma visão de mundo que é uma visão que se aproveitou bem da conjuntura internacional, onde a China comprava muita matéria-prima, muita soja, muito minério de ferro, e aí a gente acumulou o quê? Dólares. Ficamos ricos em dólares. E isto permitiu que a economia crescesse e distribuísse renda. Né? Ou seja, para você ter noção, enquanto o mundo concentrou renda, nós com certeza desconcentramos renda. O salário mínimo praticamente dobrou no Brasil, o emprego cresceu, embora tenha crescido fundamentalmente nos baixos salários, né? Mas nós tivemos prosperidade. Só que esse ciclo acabou. Então, uma corrente... Não foi um crescimento sustentável. Então. Não foi e não será. Então, esta corrente defende que nós temos que investir mais em consumo, mais no pré-sal e mais nos investimentos estruturantes associados à infraestrutura. É o bloco que está no poder hoje, liderado pela presidenta Dilma. Tem muitas razões, mas também tem muitos defeitos. O outro bloco diz o seguinte: não, gente, nós agora temos que ter mais produtividade, nós temos que ter uma mão de obra muito melhor qualificada, nós temos que reajustar a nossa máquina para os novos tempos. Então, para você que está me assistindo aí, essas são as duas visões que estão se degladiando nas candidaturas que estão aí. E que não é errada, né? Não é errada. Não. Muito pelo contrário. Qualquer das duas visões que vença vai ter que fazer um profundo ajuste. E aí eu quero explicar por quê. Vamos olhar como estão os preços no Brasil. Os preços dos itens fundamentais. Qual é o preço mais importante de uma economia que tem o senso humano? É o salário. O salário brasileiro, embora tenha crescido bem, ele não está compatível, ainda precisa crescer no nível da produtividade. Ou seja, você, para poder ganhar mais, precisa paulatinamente ser mais produtivo. Ou seja, ter mais escolaridade, ter mais técnica, enfim, ter mais maquinário à sua disposição. Isso envolve investimento. Vamos ver o segundo preço importante de uma economia: os preços públicos. Estes estão profundamente desalinhados. É só ver o preço da energia elétrica. O preço da energia elétrica está 25% desalinhado em relação ao que seria. Vamos ver o preço da gasolina. O preço da gasolina está desalinhado. Muitos preços públicos importantes estão desalinhados. Ora, se estão desalinhados, em algum momento tem que voltar para a realidade, concorda? Agora, eu queria até que você esclarecesse, aproveitando, esse desalinhado que você diz, por quê? De alguma forma está contido de forma irreal. Pois é. Está sendo subsidiado. Está sendo subsidiado e custando caríssimo. Como é o caso da gasolina.
É o caso da gasolina, que está dando grande prejuízo à Petrobras. E aqui Campos está sentindo isso, São João da Barra, Macaé está sentindo o fracasso da Petrobras, a desaceleração da Petrobras, a descapitalização da Petrobras acaba incidindo no atraso dos royalties do petróleo. Que está sendo frequente, né? Está sendo frequente. Né? Então, o preço público desalinhado acaba batendo. Outro preço público desalinhado, que acabamos de dizer, que também gera subsídio, é a questão da energia. A energia nossa vai ter que voltar para um nível mais razoável. Agora, falando em voltar a um nível mais razoável, significa aumentar. Não de forma abrupta, mas dentro de uma escala para que este subsídio possa ser direcionado para outras áreas. Mas a nossa economia consegue sustentar, seja um aumento razoável, pequeno, grande, enfim, consegue sustentar? Num horizonte de tempo onde a economia volte a crescer, você pode fazer o realinhamento desses preços. Vamos para o terceiro preço importante? O terceiro preço importante, fundamental na economia brasileira, é a relação entre o real e o dólar. Por quê? Porque nós somos uma economia que representamos só 1% das exportações mundiais. Então significa dizer que nós tomamos as decisões do mundo, nós não fazemos as decisões do mundo. Então o dólar para nós é uma variável-chave. Olha, eu te pergunto, uma economia que todo ano fecha com déficit de 100 bilhões de dólares, vai aguentar? Não vai. Então o dólar com relação ao real está vivendo também um desalinhamento e paulatinamente vai ter que voltar para uma certa realidade. Quarto preço fundamental de uma economia, os juros. E aí, os nossos juros, eu não preciso dizer, quem estiver nos assistindo agora e que pegar ali para olhar quanto é que está pagando dos juros do cartão de crédito, vai... Que é um absurdo... Total, né? Vai ver que nossa economia cobra juros abusivos. De modo tal que quando você compra um eletrodoméstico, paga 2 para levar um. Né? Carro, o que seja. O que quer que seja. Então, esses 4 preços são fundamentais na economia e eles estão claramente precisando de uma redefinição, de uma reorientação, e isto tende a acontecer a partir de 2015, qualquer que seja o presidente da República. Agora, você acha que vai fazer parte da proposta dessas pessoas que estão disputando? Difícil. Pelo menos de cobrança vai ter, né? Cobrança vai ter. Mas e proposta? A proposta, eles vão dizer que o mundo está maravilhoso, que a educação vai melhorar, que a saúde tem que melhorar, ou seja, eles vão seguir a moda do marqueteiro. Mas nós dois aqui, que queremos, acima de tudo, um debate de alto nível, estamos dizendo o que está acontecendo. Mas eu acho que essa eleição também ela vai ser marcada muito pela opinião das pessoas. Hoje a rede social mostrou a força no passado, né, Ranulfo? Eu concordo plenamente com você. Essa eleição ela está confusa. Tem certas redes hoje que são curtidas, que são compartilhadas, que tem mais audiência do que o programa da televisão de maior audiência, que é o noticiário de 8 horas da noite, né, que tem piques de audiência de 40%. Hoje, na rede social, tem certos momentos, tem certas situações onde a presença das pessoas está intensa. Então, isso é bom. Por quê? Não há monopólio. Ninguém mais tem o monopólio da verdade. É verdade. Isso é a pura verdade. Isso é muito bom, porque as pessoas podem, assim, acompanhar, dar suas opiniões, aprender, errar, cobrar, acertar. Isso é um grande avanço no Brasil. Então, ninguém tem mais o monopólio, ninguém tem mais o direito de dizer que tem a verdade ao seu lado, e estamos todos num processo de grande aprendizado. Copa do Mundo, o que você está achando da Copa do Mundo? A Copa do Mundo está sendo boa por um lado e ruim por outro lado no nosso país, né? Como é que você enxerga a Copa do Mundo para a economia? A Copa do Mundo hoje é usada fundamentalmente por grandes dirigentes de países emergentes do mundo como um momento de aparecer bem na fita. Assim foi a China. A China fez para aparecer e se mostrar poderosa. Mas fez o dever de casa antes, né? A África do Sul não fez o dever de casa. E aí apareceu não tão bem na fita. E minha impressão, ainda que preliminar, é que nós fizemos parcialmente os nossos deveres de casa
temos, acima de tudo, coisas muito importantes e positivas, como, por exemplo, recebemos muito bem, as nossas cidades são bonitas, né? Mas a infraestrutura logística ainda carece de muita qualidade, você há de concordar. Pois é, aeroportos que não ficaram prontos, Exatamente. Vias de acesso. Vias de acesso, dificuldade. Tem gente trabalhando ainda. Então, eu diria que o legado da Copa vai ficar, acima de tudo, de um aprendizado para nós, de que temos que ser mais eficientes na máquina pública, temos que oferecer serviços padrão FIFA, ou seja, Verdade. padrão de qualidade para todos, não para uma minoria. Porque outra questão muito séria que está acontecendo no nosso país hoje é que o futebol está se elitizando. Ou seja, só estão nos estádios aquelas pessoas que podem pagar um valor nominal alto dos ingressos. Quando o futebol tradicionalmente foi um futebol das grandes paixões e do povão. Não é? A Copa do Mundo é para elite, pô. Exatamente. É para elite. Exatamente. Uma minoria que tem condição de pagar o valor nominal dos ingressos, e isto, eu diria que elitiza o futebol, que é uma paixão popular, uma paixão de todos nós. Agora, isso acabou privilegiando alguns setores da economia em detrimento de outros, né? A gente sabe que na Copa do Mundo é importante, as pessoas estão torcendo, todo mundo está vibrando, porém, o dia do jogo, a economia, o comerciante, ele simplesmente acaba não conseguindo vender. Este é um ano de muitos feriados. Eu diria que parte do baixo crescimento que nós estamos apresentando esse ano na economia, eu vou te dar só um dado. Quando a gente quer fazer projeções da economia, do comportamento da indústria, a gente olha como é que está o setor de embalagens. Porque a embalagem tudo começa, né? É verdade. Para você ter noção, o último dado que nós temos é que nos últimos 12 meses, esse segmento está apresentando uma queda de 5% na sua produção. Isso é o maior indicador de que a economia está funcionando não a pleno vapor, ela está funcionando devagar. E por quê? Parte disso é que nós temos tido esse ano muitas horas paradas, muita ociosidade da indústria. Evidentemente que você falou que alguns setores estão ganhando. Por exemplo, na Copa, na cidade do Rio de Janeiro e nas outras cidades sede, provavelmente a rede hoteleira está bombando, né? A venda de refrigerantes e cerveja deve estar bombando. Ótimo, mas tem muitos setores que estão amargando dificuldades em função dessa ociosidade. Pois é, isso a gente fica muito, na verdade, muito ansioso, né? Para que o mundo inteiro, o país inteiro fica muito ansioso na expectativa da Copa, de mudança, enfim, de tudo que iria vir com a Copa. E agora a Copa está aí, a gente tem visto de uma maneira muito clara os problemas, está sendo muito nítido tudo. E a visão do mundo está aqui para o Brasil, né? Não, nós estamos sendo focados assim, 24 horas. Você deve ter visto a repercussão não muito positiva nos principais jornais do mundo do nosso primeiro dia. Né? Faltou isso, faltou aquilo, e pá. Então, nós, na verdade, compramos uma fotografia que não entregamos. E temos que aprender com esta lição. Não esmorecer. Temos muito por fazer e temos toda a capacidade de superar tudo isso. Mas, acima de tudo, fazer uma autocrítica. Agora, Ranulfo, a nossa região, vamos falar agora do nosso estado, da nossa região, está mudando muito, né? A gente está vendo agora aí o Porto do Açu já às vésperas de começar as suas atividades, Campos está mudando muito, a gente consegue ver de uma maneira muito clara pessoas diferentes que estão vindo para a nossa cidade, a cidade cresceu, o mercado imobiliário está cada vez mais aquecido. Eu tenho conversado muito com o Mário Antônio, dono da Terra Plano, que eu aproveito para mandar um grande abraço para ele. Enfim, como é que você vê a mudança que vai acontecer, ou pelo menos que a gente está na expectativa que aconteça com a nossa região? E aí vai uma outra pergunta. Campos está preparado para essa mudança tão grande? Porque as vias de acesso continuam as mesmas, né? BR-101, enfim, tudo continua do jeito que estava. E o Porto do Açu vai começar agora. Como é que você vê isso aí? Bom, então vamos explicar para os nossos telespectadores o que é a economia do Estado do Rio de Janeiro, concorda? Sim. Primeiro, qual o tamanho da economia do Estado do Rio de Janeiro? A economia do Estado do Rio de Janeiro representa 11% da economia brasileira.
A economia do estado do Rio de Janeiro tem o terceiro maior renda per capita do país. A primeira renda per capita é Brasília, a segunda São Paulo e a terceira Rio de Janeiro. Então, nós estamos, né, no topo da história. Uma responsabilidade grande. Enorme. Segundo ponto, como é que é o estado do Rio de Janeiro? Onde estão as suas áreas dinâmicas? Em primeiro lugar, a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é um grande polo de serviços. Serviços culturais com a Rede Globo, serviços esportivos com os estádios, serviços de lazer, cultura e entretenimento com as praias, os teatros, e serviços de terceiro grau com tecnologia. Uma das mais importantes instituições de pesquisa do Brasil está no estado do Rio de Janeiro, é o CENPES, que é quem criou a tecnologia de águas profundas da Petrobras. Então, a cidade do Rio de Janeiro, ela sozinha representa 5% da riqueza do país. Então, uma pujança. Verdade. Ao sul do estado, nós temos um núcleo muito importante, que agora a Federação das Indústrias colocou em primeiro lugar no índice Firjan, que é o núcleo das montadoras e o núcleo siderúrgico, em Resende, Porto Real e Volta Redonda. Aqui na região metropolitana estão surgindo novos polos. O polo petroquímico de Itaboraí, né? O polo que já existe em Duque de Caxias, associado ao petróleo. Né? E quando você vem aqui para o norte fluminense, nós temos o quê? A especialização em energia. Né? A energia do petróleo, né? A energia eólica, agora ali na nossa querida Gargaú, em São Francisco. Né? E a energia da cana-de-açúcar, que agora, através do bagaço, está sendo exportada, né? E através do etanol está sendo vendida no estado do Rio de Janeiro, fora a exportação de açúcar. Então, esse é o desenho que nos insere na economia. E aí você perguntou muito bem, como é que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma grande transição. Eu vou pedir para que você fale dessa transição, essa grande transição, que inclusive está inserido aí a questão dos royalties do petróleo. Com certeza. Não é? No terceiro e último bloco, aqui com o Ranulfo Vidigal, inclusive, Ranulfo, antes de terminar o terceiro bloco, tem um presente aqui para você que mandaram aqui, um dos nossos patrocinadores mandou um presente para você. Opa, muito obrigado. Tá bom? Então, continue ligado com a gente aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Vamos a um rápido comercial, já voltamos. A hora e a vez do empreendedor. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa. Segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos e instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. As empresas do Grupo Gramado possuem alto padrão de qualidade. Hotel Gramado, Churrascaria Gramado, Churrascaria Picanha Grill, Choperia Mais Bate, Aquários Choperia, Baviera. Esperamos você e sua família. Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec você conclui em até 6 meses. Na Cietec você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, Prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. A
AutoSeg chegou inovando no mercado. Segurança é essencial. A AutoSeg disponibiliza todas as opções de segurança para você, sua família e sua empresa. Câmera CFTV, cerca elétrica, cerca perimetral, alarme, interfone, motores para portões automatizados. Faça a instalação e manutenção com a AutoSeg. Ligue e solicite seu orçamento. É gratuito. Telefone 2724-2649 e 999-372-242. A hora e a vez do empreendedor. Voltamos agora para o terceiro e último bloco aqui no programa A Hora e a Vez do Empreendedor. Hoje trazendo aqui um grande amigo, ele que é mestre em economia, dando um panorama para a gente. Eu acho que esse panorama é importante, um panorama econômico, social e também de mudança cultural aqui da nossa região. Hoje trazendo aqui Ranulfo Vidigal. Ranulfo, você falou no segundo bloco, no fechamento do segundo bloco, sobre a transição, né? A transição que a gente está passando aqui pela nossa região. Que transição é essa? Então vamos voltar pela base. Sim. Vamos identificar o que é a nossa economia, quem é quem na nossa economia. A economia, a cidade mais dinâmica da nossa economia, ou seja, a locomotiva que puxa a economia do Norte Fluminense é Macaé. Macaé representa metade da geração de renda do Norte Fluminense. Macaé pela dádiva do petróleo. Depois vem a cidade de Campos. Da sede da Petrobras, não? Fundamentalmente. Da sede da Petrobras. Fundamentalmente. Que seria Campos, né? Que seria Campos. Depois vem Campos, com 30%. Né? Então, Macaé com 50%, Campos com 30%, 80% do movimento da economia está associado a esses dois municípios. São João da Barra ainda está nascendo nesse processo. Por quê? São João da Barra ainda representa só 3% do volume geral. Mas eu tendo a interpretar e a projetar que São João da Barra vai aumentar em muito a sua participação ao longo dos próximos 10 a 15 anos e vai ser um player muito importante no processo de desenvolvimento norte-fluminense. Quem é que gera mais emprego? O setor que mais gera emprego é o setor de serviços. O segundo setor que mais gera emprego é o setor de comércio. E onde são pagos os melhores salários? Em dois setores. No setor petrolífero, principalmente em Macaé, e no setor público. Né? Por quê? Com a infraestrutura necessária, o setor público em nossa região cresceu bastante. E cresceu também associado ao financiamento da indenização do petróleo. Leia-se, royalties. E aí entra a sua discussão. Né? O que vai acontecer? Primeiro ponto, e que é importantíssima essa sua pergunta, é que a produção da bacia do pós-sal no Norte Fluminense está caindo 10% por ano. Então, independente da lei, nós já estamos perdendo posição relativa todo ano. Pra você ter noção, há 5 anos atrás, a bacia de Campos representava 85% da produção brasileira. Hoje representa 75%. Quer dizer, então o discurso que a gente consegue ver a todo momento dizendo que, olha, que esse recurso é finito, verdade absoluta. A gente já estamos nessa curva. Já estamos nessa curva. O que exige de nós, lideranças intelectuais, políticas, comunitárias, econômicas, a mudança do modelo, a transição do modelo para uma maior diversificação da economia, concorda? Sem dúvida. Então já estamos saindo dessa maravilha e cada vez mais o pós-sal, antes do pré-sal, vai representar menos na matriz. Então esse é o primeiro ponto inegável. Isso vai ter implicação sobre emprego, vai ter implicação sobre finanças. Segundo movimento é que a lei da nova partilha dos royalties deixou um grande vácuo, ou seja, tira recursos de nossos municípios. Mas tira recursos e mata? Não. Tira muito recurso, tira muita autonomia, mas mais uma vez exige de nós diversificação para que a nossa receita própria cresça. Ou seja, a gente possa trabalhar para um IPTU melhor cobrado, um ISS melhor cobrado, uma economia mais dinâmica e, consequentemente, uma autonomia. Então, dois movimentos estão surgindo aqui. Primeiro, a queda do pós-sal,
da importância relativa do pós-sal na matriz, e segundo, a lei que deve ser definida ao longo dos próximos meses ou semanas e que vai dar um novo horizonte, provavelmente a partir de 2015, 2016. Agora, Ranulfo, você não acha que falta também uma descoberta dos potenciais, dos potenciais dos municípios? Porque com os royalties, me parece que fica uma dependência tão grande, tão grave, que os potenciais realmente dos determinados municípios ficam simplesmente deixados de lado. Eu concordo. Até porque a figura do royalty era passageira. Sim. Vem a indenização para você criar uma nova economia diversificada para se livrar do royalty. Para se livrar dessa dependência do petróleo. Mas então nós temos que acelerar a partir de agora. A nossa sorte é que nós temos aqui centros de saber, grandes universidades, grandes pensadores e a economia do açúcar, que vai começar a rodar agora no segundo semestre, paulatinamente, sem aquela velocidade imaginada no passado, vai aos poucos crescer e mostrar sua pujança. Mas não vai ser ainda a economia que vai ser a locomotiva que vai puxar. Não vai ser, porque só representa 3% hoje da economia regional, quando Macaé ainda representa 50% e Campos ainda representa 30%. Agora, você acha que com Porto do Açúcar acaba criando um novo ciclo de desenvolvimento em Campos, ou não? Sim, os serviços vão estar em Campos. Os serviços educacionais, os serviços de saúde, os serviços culturais. Campos é uma metrópole importante que precisa modernizar-se, principalmente na sua logística de transporte, para que as pessoas tenham capacidade de mobilidade, tanto regional quanto local. Até mesmo para poder se deslocar, porque o desenvolvimento vai precisar disso, né? Muito. Porto do Açúcar... Senão vai ser um nó. Pois é, o Porto do Açúcar está para entrar em operação no máximo daqui a 60 dias, 90 dias, que seja, mas... E aí essas carretas que nós estamos vendo na BR-101... O que vai acontecer? Essas carretas todas elas virão para o Porto. Sim. Né? Terá que passar pela BR-101. Pela BR-101. Hoje a BR-101 a gente sabe que está um trânsito completamente engargalado. Até domingo, se você andar nela, tem muita gente. No centro, aqui na nossa cidade de Campos, a gente encontra engarrafamentos em diversos pontos. O que vai acontecer com a nossa região, o Ranulfo? Eu, sinceramente, investir pesadamente em logística. Por exemplo, o governo do Estado já veio aqui, agora já está construindo aí a ponte entre São Francisco, São João da Barra e Campos, o que é um ganho, porque vai nos interligar com o Espírito Santo. Eu tenho a impressão de que a Prumo está se movimentando na questão do corredor logístico e se articulando com as prefeituras de Campos, São João da Barra, para poder desatar esse nó. A iniciativa privada... A iniciativa privada. E o setor público vai fazer o seu papel. Eu sou muito otimista, porque na medida em que as pessoas veem que a capacidade de renda a ser gerada vai ser expressiva, todo mundo vai se movimentar. Sem dúvida nenhuma. Porque senão vai frear o desenvolvimento. Muito. Você precisa ter noção, nós temos dois movimentos claros. O Açul vinha muito bem até 2008, 2009. Com o fracasso do empresário Eike Batista, principalmente na OGX, a OGX foi o que gerou todo o fracasso. Por quê? A OGX era uma empresa independente de petróleo, ela comprou o direito de explorar, ela lançou suas ações na Bolsa, aí ela foi lá buscar o petróleo. Cadê o petróleo? Não veio. Ao não chegar ao que era necessário, os investidores fizeram uma especulação contra a OGX, de modo tal que ela chegou a valer R$30 e hoje não vale 30 centavos. Isso gerou o quê? Toda uma desaceleração em nossa região e principalmente em São João da Barra, com queda de emprego e falência de alguns. Dificuldade e tal. Mas agora está retomando, porque o porto vai acontecer, houve uma mudança patrimonial, o Ike saiu da posição mais importante, mas mesmo assim a arrumação continua forte. Então, no horizonte de 5 a 10 anos, pode ser que nós tenhamos aqui mais indústrias vindo paulatinamente, à medida que a economia internacional, por onde nós começamos o nosso debate, retome o seu dinamismo. Você acha que vai acontecer aí uma contramão da queda do petróleo e a ascensão da economia gerada pelo Porto do Açúcar, ou não? A produção petrolífera e a importância relativa da bacia de Campos vai cair.
E eu Pois é, tenho exatamente. a impressão... Acho que a queda do petróleo... Eu tenho a impressão de que nós temos, além do açu, nós temos que procurar outras alternativas, porque se ficar só no porto, como ele ainda não é aquele porto imaginado com muitas indústrias e muito valor de multiplicador como se imaginava antes, nós vamos ter frustrações. Então nós temos que procurar nossas potencialidades no setor canavieiro, no setor de serviços, no setor hoteleiro, no setor de construção civil, no setor de ensino, no setor de saúde, enfim. Nós temos que buscar as nossas vocações e que sejam agregadas a esse novo movimento do açu, que eu volto a dizer, São João da Barra ainda é apenas 3%. Então, um segmento que representa só 3% da economia não vai ser o multiplicador. O multiplicador ainda é Macaé com petróleo. Então, essa transição ainda leva tempo. Agora, você falou dos buscar os potenciais, eu acho que, inclusive eu vou estar trazendo aqui em breve, Ludovico, ele que é um investidor, empresário, acreditou no grande potencial da nossa região, que é a usina de cana-de-açúcar, né? Exatamente. O proprietário da usina Canabrava. Colocou em pé a usina Canabrava, acabou de adquirir os ativos da Santa Cruz, que provavelmente dentro de 1 ano estarão funcionando, e o setor, temos também a Coagro, que vai indo muito bem gerida, e eu acredito muito na recuperação. E por que eu acredito? Porque o Rio de Janeiro é importador de etanol. Ora, se é importador de etanol de São Paulo, se nós produzirmos cada vez mais aqui, poder abastecer o próprio estado e gerar renda e emprego. Sem dúvida. Agora, como é que você vê a nossa mudança de economia? Isso vai impactar também a mudança política no futuro para Campos? Eu diria que nós vamos ter novas lideranças políticas surgindo, porque a população vai crescer, virão novas pessoas de outros lugares, novas ideias, novos intelectuais, novos ativadores, novos formuladores. As universidades aqui são extremamente dinâmicas, muito importantes, um polo universitário, e nós vamos ter a descentralização de poder, o que é muito bom. Porque já aconteceu na comunicação, né? Já aconteceu que ela explodiu. Ninguém tem mais o monopólio. E tende a acontecer também na política, com novas lideranças surgindo e as lideranças tradicionais também tendo o seu papel e dando sua contribuição para o processo de desenvolvimento da região. Muito bem. Você acha que Campos está preparado para isso tudo? Tá. Está preparado? Sabe por quê? O que melhor Campos tem é a sua mão de obra e suas pessoas. O desenvolvimento é feito por pessoas. O desenvolvimento é feito por empreendedores. O desenvolvimento é feito por quem aposta. E Campos tem sido hoje uma região onde as pessoas têm apostado bastante. Você falou de empreendedores importantes que apostaram e deram certo. Alguns dão até errado porque faz parte do jogo. Mas as pessoas são as questões fundamentais para o desenvolvimento. Um desenvolvimento não acontece com máquinas. Um desenvolvimento é a função fundamentalmente de produzir com mais capacidade, com mais geração de valor agregado, e aí entram as pessoas. Entram pessoas mais qualificadas, pessoas que apostam mais, que arriscam o seu capital e, acima de tudo, querem gerar emprego e renda. Sabe, Ranulfo, ouvindo você falar, me vem à memória aqui diversos empreendedores que eu já conversei, que inclusive já está na agenda para poder trazer aqui, outros que eu já trouxe, pessoas extremamente motivadas com Campos, pessoas que querem, de fato, apostar aquilo que já estão fazendo, crescendo o seu patrimônio, enfim, pessoas que acreditam realmente no futuro mais promissor para Campos. Uma revista insuspeita, a revista Exame, há 1 ano atrás fez uma grande matéria sobre as 5 regiões mais importantes para gerar emprego e renda no horizonte até 2020. E uma das regiões era aquela que vai do sul do Espírito Santo até Macaé, onde estamos nós. Você veja, por exemplo, quantas franquias estão vindo para cá. Né? O Shopping Boulevard, por exemplo, é um grande referencial disso aí. A gente sabe, eu já trouxe aqui no programa, já conversei inclusive com o Mauri, que é o superintendente do Shopping Boulevard. Um shopping do nível do Shopping Boulevard, ele tem a sua primeira expansão com 5 anos, depois da inauguração. E ele teve a sua expansão com 2 anos. E o melhor, não matou o comércio tradicional. Não, muito pelo contrário. Tem lugar para todo mundo. Para todo mundo. O comércio de Campos está começando a ter uma movimentação diferente, eles estão começando
a entender um pouco mais esse dinamismo, essa necessidade de investir em mão de obra, a capacitação, inclusive, dos empreendedores nossos locais. Quer dizer, eu estou conseguindo perceber que está havendo uma mudança no cenário local. O que nós precisamos é de menos Estado e Estado eficiente. É verdade. Para deixar o empreendedor tomar seu risco e ter capacidade de abrir e fechar seu negócio sem muita burocracia, pagar um imposto pequeno, mas justo, né? E, acima de tudo, ter mão de obra qualificada à disposição para empregar. É verdade. Ranulfo, agora chegamos aqui ao momento, eu estou com um presente aqui que mandaram para você, Então, tá os nossos patrocinadores. Quero mandar um abraço aí para Daniel Miglorância, ele que é o dono dessa marca, né? A marca está lá, inclusive, no Shopping Boulevard, a Nut Bavária. Olha aqui, Nut Bavária. Mandou aí, né? É uma franquia que está lá no Shopping Boulevard. Você pode... beleza. Olha aí, pode experimentar aí. Pode experimentar. Né? Rapaz. Olha aí, ó. Que beleza, hein? É. Muito bom. Não é gostoso? Muito bom. Você pode experimentar lá também no Shopping Parabéns. Boulevard. Uma franquia Muito obrigado. Que inclusive está aguardar. nos principais portos, né? Nos aeroportos e rodoviárias, aeroportos do Brasil, está espalhado a Nut Bavária, né? E aqui em Campos, ali no Shopping Boulevard. Muito obrigado, meu amigo. Tá Você faz boas surpresas para o seu amigo aqui, né? Eu tenho a impressão que nós, nessa nossa conversa, buscamos esclarecer, né? De uma forma desapaixonada. Sem dúvida. Concorda? De uma forma, acima de tudo, esperançosa com relação à nossa região, explicando quem é quem em nossa região, qual o tamanho de nossa região, qual o tamanho do nosso estado, quem emprega, né? Que nível de salário paga. Aliás, só para fechar, os salários pagos hoje em nossa região, buscando campos, estão na faixa aí de 2 a 2,5 salários mínimos na média. Em São João da Barra, em torno de 2 a 3 salários mínimos, e em Macaé, de 3 a 4 salários mínimos. Então, você que está aí acompanhando o programa, que está se capacitando, saiba que o mercado está à disposição. Basta que você tenha qualificação, produtividade ou queira investir o seu dinheiro num pequeno negócio. Agora, Ranulfo, a gente estava comentando sobre a questão dos royalties. Existe, de fato, a possibilidade de a gente perder, não é? Essa possibilidade... Perder, assim, 100% não, porque a lei tira, mas a lei não zera. E na medida em que a produção pré-sal se acelera, ela já é 20% do total. Hoje a dependência é quantos por cento? Para um município como o São João da Barra, 65%, para um município como Campos, em torno de 60%, 55%, para um município como Macaé, 30%. 30%. Mas para um município como Quissamã, 70%. Quer dizer, é muito grande, né? Portanto, alguns municípios, paulatinamente ou rapidamente, penso até melhor, precisam fazer o ajuste de casa, diversificar a sua economia, apostar no seu empreendedor, apostar no seu futuro e tocar o barco. Pois é. Bom, a gente agora está encerrando um programa. Aqui, batemos um papo aqui com o Ranulfo Vidigal, ele que é mestre em economia, está sempre antenado no que está acontecendo. Aliás, o mundo muda o tempo inteiro, né, Ranulfo? O tempo inteiro. Quer dizer, aqui nós falamos de energia. Pois é, um espirro que acontece nos Estados Unidos, na Europa. O que vivemos hoje, nas últimas horas, foram 2 crises sérias ligadas à energia. Né? Uma crise na Europa, com a questão da Rússia, e uma crise no Iraque. Né? Quer dizer, 2 problemas sérios que já estão impactando a cotação do petróleo e que podem impactar a geopolítica do mundo, porque a cada movimento você tem ganhadores e perdedores. Né? E a nossa região, como é produtora de petróleo e dependente ainda do petróleo e das receitas do petróleo, esses movimentos acabam influenciando para a receita para mais ou para menos. Então, outro exemplo? A cotação do minério de ferro nos últimos 12 meses caiu 30%. Como nós vamos exportar minério de ferro pelo Porto do Açu, ou seja, o valor agregado vai ser menor. Mas pode ser que no futuro, com a recuperação da economia, o minério de ferro volte a valer tanto quanto valia no passado. A gente sabe que todo empreendedor ele precisa saber se o momento é bom para investir, se não é bom para investir. Eu queria que agora, no final do programa, você dissesse se nós estamos num ambiente favorável ao investimento dos futuros empreendedores. Eu vou responder para você com um telefonema que recebi hoje de uma pessoa muito integrada aqui na nossa região, o professor Skeff, que foi secretário de Finanças de Campos,
em que ele disse que tem vários grupos interessados em apostar no Açu. E nas próximas horas, nos próximos dias, nós estaremos conversando com alguém que está interessado em discutir a logística empreendedora para o Açu e para a região. Então, boa notícia, né? Fechei bem, né? Então significa que o momento é ideal para quem quer investir na nossa região, né? Não tenha dúvida, eu sou profundamente esperançoso. Então tá bom. Ranulfo, então deguste aí. Muito obrigado. Né? Ali na última vária, você pode encontrar lá no Shopping Boulevard. Então um grande abraço para todos vocês, encerramos aqui mais um programa, A Hora e a Vez do Empreendedor. Até o próximo programa. Grande abraço para vocês. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.